boa noite, pessoal. Terça-feira, dia 22 de agosto, dia de live. Vamos começar mais uma. Tá dando para escutar aí? Tá tudo certo? Tá dando para escutar? Beleza? E a luz, como tá? Tá? Então acende lá. Acende. Essa tá meio escuro aí, só dá um ajustezinho aqui, a gente já chama o Léo. Fala, Léo. O Léo já entrou aí também. Agora ficou bom. Agora sim. Ficou bom? O áudio tudo ok? Então vamos lá, já vamos chamar o Léo aqui. Já tá online. Vamos lá. Deu certo? Aí, agora sim. E aí, velho? Beleza? Boa noite. Fala, Walter, tudo bom, cara? Boa noite, tudo bem? Tranquilo, Me tranquilo. ouve Boa bem? noite, Tá tudo tudo bem? certo? Tá tudo tranquilo, velho. Escutando tranquilo. Maravilha, maravilha. E aí? Deixa eu só ajustar aqui, peraí. E Cuiabá, como tá? Calor, né? Aquele calor básico, né? Hoje Já é passou, deve ter normal? Imagina batido os agosto. 41. Ave É, não, Maria. agosto, setembro Deus me livre. aqui aperta um pouquinho. Maravilha. O pessoal tá entrando aí, a gente já vai começar, Léo. Tranquilo, tranquilo. Ajustar aqui. Eu vou mandar para algumas pessoas aqui também. Isso aí, O boa. pessoal já tá aí chegando. Quem já tiver online aí, faz aquele velho aviãozinho, clica e manda Isso pros aí. colegas aí pra gente. Tem muito papo bom pra vir aí. O Léo trouxe bastante coisa na manga hoje. Nós vamos conversar muita coisa. Vamos lá, só terminar de mandar pro Fica pessoal tranquilo. aqui. Mas nós temos é tempo. Aí. Maravilha. Então vamos indo lá e o pessoal vai entrando aí, vamos tocando o barco, né? Isso aí, isso aí. Bom, só Pessoal, organizar aqui. tá, Beleza. maravilha. Pessoal, boa noite. Obrigado de novo. Mais uma live no nosso canal, no nosso Instagram, nossa página. Hoje, mais um grande desafio para nós, é entrevistar mais um comunicador profissional aí, um cara que já está nos holofotes aí da pecuária no Mato Grosso e no Brasil, né? Porque ele vem ele é da Estância Bahia Leilões.
É um nome chique, host, para mim é apresentador da Estância Não, isso aí, é Bahia. no português mesmo. Ele é o apresentador da TV da Estância Bahia Leilões, que transmite todos os leilões e programas aí pelo canal Terra Viva. Basicamente, aí o canal é fechado basicamente para a Estância Bahia aí, 90% dos horários. Então, se você for da pecuária ou gostar, ou for do agro, alguma coisa e entrar lá, sempre vai ver essa imagem aí do Direto, vai Léo. enjoar de ver. Vai nada, vai nada. Os papos sempre são bons, os programas sempre com muito conteúdo bom, que inclusive é por isso que você está aí hoje, né? Obrigado já de Exatamente. antemão por ter aceitado esse convite, cara. Como eu disse Isso, para cara. o Paulo na passada, para nós é um imenso prazer e uma honra ter vocês assim já de cara, antes de completar 10 episódios, já ter vocês assim de uma dimensão grande, de comunicação, podendo dar uma boa aula para a gente e falar de mercado, falar de comércio. Tá virando, tá virando. Eu tô ajustando aqui. Ela tava. Aí, agora parou. E aí ficou bom. Que para nós, então, como eu estava falando, para nós é um imenso prazer. Eu acho que hoje vai ser muito produtivo. Já agradeço. E deixar hoje o nosso papo é sobre comunicação no agro e comercialização de gado. Então, o homem aí tem muita coisa para falar. Quem tiver pergunta já pode ir fazendo, a gente vai anotando se der. E o que não der, a gente vai ficar gravado depois para quem quiser assistir. Tem os nossos contatos. Então, vamos para frente. Léo, se apresenta. Quem é você? De onde você veio? O que você faz? Conta um pouco de tudo, sua trajetória até aqui para nós aí, para dar uma introdução, Vamos lá. por favor. Primeiro, Walter, te agradecer aí pelo convite. Eu escolhi essa área da comunicação, né? Fui para essa área da comunicação justamente por essa questão de passar informação, de troca de conhecimento. Obrigado também aí por ter me chamado logo depois do Paulo, uma grande responsabilidade, também uma grande influência para mim. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa ida, né, para a comunicação, e grande parte disso tem influência do Paulo por conta do podcast, é claro. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer e espero que surja outras oportunidades também, porque os Com dois temas certeza. são complexos e a gente tem bastante coisa para falar aí das experiências que a gente absorve com o pessoal mais errado aí, principalmente estando lá na Estância Bahia, tem o pessoal realmente com muita experiência para compartilhar e a gente acaba trocando essa ideia aí. Bom, eu sou formado em zootecnia, às vezes o pessoal até acha que é jornalista, repórter, mas essa parte da comunicação veio um pouco agora, recente até, tem uns 3 anos que eu mexo mais ou menos com isso. Como eu disse, essa ida para a comunicação tem uma influência do Paulo, porque eu comecei por conta dessas questões do podcast, né? Dos podcasts. Uma grande onda aqui no Brasil e eu mais um casal de amigos decidimos fazer justamente para a gente trocar conhecimento com amigos mesmo, veteranos de faculdade. E a gente começou fazendo um podcast em 2019, meados de 2019, e aí foi aí que me despertou o interesse pela comunicação. Eu, como disse, formei em zootecnia, saí da faculdade já trabalhando numa indústria de nutrição animal. Trabalhei, fui estagiário da indústria, fui trainee dessa empresa e acabei virando representante comercial ao final. Fiquei por volta de uns 2 anos trabalhando como técnico, consultor técnico e comercial dessa indústria. Depois fui para a Nelore, para a Associação de Criadores de Nelore, fui superintendente da associação. Foi realmente uma baita escola. Imagino. Trabalhei com grandes nomes da pecuária mato-grossense. Com os Mais uma feras, vez, né? Uma parte dos grandes feras, né? isso aí, absorvendo o conhecimento do pessoal lá. Então, fui contratado pelo seu Mário Cândia, Dr. Mário, da Capão de Angico. Depois trabalhei com o seu Breno Molina, como presidente, né, da associação. E, por final, o seu Aldo Teles, que entregou o mandato aí o ano passado para o seu Alexandre Raj, que foi, inclusive, meu vice-presidente na época que eu trabalhei lá. E Legal. aí saí da Nelore,
e já buscando alguma coisa relacionada à comunicação. Depois disso, eu acabei indo para uma produtora de conteúdo que também tem uma plataforma de streaming voltado para o agronegócio. Trabalhei um pouco mais de um ano lá e que fazia programas rurais, né, programas com um tema agro. Eu apresentava um programa lá relacionado à pecuária, focado em pecuária, que produzia esses programas para algumas TVs afiliadas da Record News. E aí foi lá que o Guilherme Tonhá, com a indicação aí do Pedro Costa, do Terra Viva, que é outra pessoa que me Grande comunicador. influenciou, isso, outra pessoa que me influenciou aí para a parte da comunicação, e eu acabei chegando aí na Estância Bahia, trabalhando com comunicação. Aí hoje É. eu apresento a Central de Negócios, que é o programa de domingo da Estância, onde a gente abre a agenda de leilões, né, da Estância no domingo e faço as participações no dia a dia rural, que hoje aí possivelmente é o programa de maior audiência da pecuária, do agronegócio, no canal Terra Viva, e a gente tem lá os nossos 10 minutos da Estância Bahia, a gente troca uma ideia com o Tavinho sobre a agenda de leilões da Estância. E Show de além bola. disso, nos leilões, né, nas trocas de leilões, né, trocas de eventos, a gente também conversa lá sobre a pecuária brasileira, traz alguns temas relevantes e sempre, muitas vezes, né, acompanhados de técnicos de programas de melhoramento, ou até mesmo os técnicos do comercial da Estância Bahia. E nós vamos falando um pouco sobre os leilões, sobre a qualidade dos animais que vão ser ofertados nos leilões e também sobre melhoramento genético, sobre comercialização de gado. Inclusive, Maravilha. um grande parceiro meu nessas participações aí é o Luiz Rodolfo Paz de Barros, médico veterinário, comercial da Estância, que está acompanhando a gente aí na live. Abraço, Sei Luiz. quem é, com certeza. Uma grande peça também do segmento aí. Com Cara, certeza. Eu, jurado do cavalo pantaneiro, o homem é fera. inclusive eu pulei aqui na minha introdução o agradecimento da Estância Bahia por liberar você assim, para deixar usar o nome, falar, né? A gente sabe que tem todo um contexto de empresa, de coisa, então assim, até você que é a base deles, assim, nesse sentido, quem faz esse papel é você. Então, agradecer também a Estância Bahia, tem que deixar o convite, o obrigado, né, por essa oportunidade também. E, cara, é isso aí, muito legal. Uma coisa que eu gosto de frisar bem, que eu já vi, tá dentro do que você apresentou aí. O pessoal da área de leilões, da Estância Bahia, são todos técnicos, né? Então, isso, assim, é um negócio que eu acho muito importante para frisar. Eu que venho da área comercial, e quando a gente vai falar de comercialização, a gente pensa em consultoria, em efetivamente você entender como funciona o que você vai comercializar a fundo, para aí sim você ir oferecer para alguém com base, com solução atendendo a necessidade do cliente de acordo com cada um mesmo, né? Com sua particularidade, enfim. É isso aí. Mas vamos lá, vamos começar um pouco Vamos pro lado um pouco mais técnico do negócio, seguindo um pouco do script. Não tem muito script, mas tem algumas coisas da minha cabeça aqui que eu queria perguntar. A Vamos lá. importância a importância da comunicação no agro. Para você, assim, qual que é a importância da comunicação no agro em si? Só pontuando, Walter, Certo, na hora que a gente for ir para a parte de comercialização, esse ponto que você certo. comentou a respeito dos técnicos, do pessoal da Estância Bahia, do corpo técnico da Estância, terem muitos médicos veterinários, ou tecnistas, agrônomos, enfim, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Isso é um diferencial que a gente acredita dentro da Estância Bahia. A gente fala no momento mais oportuno. Cara, Não, show de bola. sobre comunicação especificamente, a gente percebe no dia a dia, né? Uhum. Todas as notícias que a gente vê a respeito do agronegócio, trazendo um lado que não é verdadeiro do agro ou um lado muito antigo do agro, né? Então, acho que a importância da comunicação vem justamente para desmistificar, para desembaraçar, para tornar mais próximo o agronegócio conscientemente das pessoas, da população em geral.
a gente consome comida, em roupa, no carro, enfim, ele faz parte do nosso dia a dia, mas acho que esse distanciamento que tem das novas gerações trazem esse problema de comunicação, trazem esse problema de entendimento do que é o agronegócio. E eu acho que é nossa função, eu falo aí desde entidades a você que faz parte da cadeia, comercializando, ou uma pessoa que é técnica, que trabalha realmente atendendo o produtor rural. Eu acredito que todo mundo tem um pedacinho de responsabilidade de fazer, né, de traduzir essa linguagem do agronegócio para a população em geral, para que a gente consiga trabalhar em paz, vamos dizer assim. É isso. Nós temos que. A gente está vendo agora isso, a preocupação do produtor rural ter que sair dos seus afazeres ou deixar de se preocupar só com os seus afazeres, só com o dentro da porteira ou com o mercado, para vir trazer essas questões de comercialização, de Comunicação. comunicação e acabar perdendo o foco, né, da sua produção para ter que explicar que o que ele está fazendo aí é sustentável, que é economicamente viável, que sustenta a economia do país. Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade aí de tornar mais próximo da população. A gente tem aqui um lema, o Léo, o Léo, né? O nome do meu filho chama de Léo, não tem, vai sair Fica à Léo aqui a vontade, noite cara. inteira. Fica à vontade. Eu pergunto o meu nome, eu já nem falo Leonardo, eu falo Léo, porque Às vezes é até mais eu fluido. falo do meu filho quando pergunta, eu falo Léo, aí depois o Leonardo vem em segundo, como se fosse um sobrenome, às vezes. Bem isso. Cara, a gente tem aqui uma conduta e um, te- um, um segmento, né, um propósito nessas lives, alguns, né? E um deles é de que se uma pessoa escutar alguma coisa do que a gente venha falar aqui, que seja boa e ela leve para a vida dela, ou que seja ruim que ela não use para não fazer, seja ruim no sentido de que ela não concorde, eu acho que quem está no agro tem que pensar da mesma forma nesse sentido do que você disse. Cara, uma pessoa que você conseguir comunicar da parte boa que a gente faz, já imagina quantas tem no mercado, cada um fazer para uma e essa uma conseguir replicar para outra. Mesmo que a outra não seja do segmento, mas pelo menos ela consiga passar uma visão, ou pelo menos falar, não é bem assim, vai ver direito como funciona antes de falar mal, já é muito bom, né, cara? Acho que isso completa a intenção da importância da comunicação no agro, E né? acho que a gente tem uma vantagem frente ao agronegócio de outros países, que todas as críticas que o agro recebe, ou praticamente 99% delas, nós estamos trabalhando, nós somos vanguarda nesse, por exemplo, vou usar a sustentabilidade, que é o básico, né? A gente tem o agronegócio, a agricultura e a pecuária mais sustentável do mundo, com o maior potencial do mundo para ser ainda mais sustentável. Só falta realmente a gente mostrar isso para a população. E é claro que essas críticas são importadas de outros países, visando o comércio, são totalmente mercadológicas, porque nós somos um baita concorrente para eles. Principalmente Europa, se a gente citar um dos principais concorrentes é a Europa, que é muito subsidiada pelo governo. Então o agricultor lá se acostumou a receber esse subsídio do governo, a produção é muito mais cara e enxerga no Brasil um concorrente quase que desleal pelo valor que a gente põe no mercado, né, pela quantidade que a gente coloca no mercado, mas também assim pela capacidade que a gente tem de fazer isso de maneira mais barata e mais sustentável. Então, acho que cabe sim a gente realmente contar o que a gente está fazendo aqui. Mostrar dentro da porteira esse nosso diferencial. E as coisas que precisam ser corrigidas, óbvio, o agronegócio não é perfeito, a gente tem coisas a melhorar, mas com certeza nós estamos à frente do mundo inteiro, pensando na questão de sustentabilidade como um exemplo. Então, acho que cabe somente a gente mostrar. Um número básico nosso, 60% da área preservada, acho que só isso aí já é motivo para, vamos dizer assim, calar o restante das notícias controversas ou tortas que vêm
de fora para dentro, né? E que, igual você falou, com o intuito básico de receita de bolo, prejudicar o mercado, porque a gente tem o volume maior e de qualidade desses produtos básicos, carne, grãos, e você consegue, às vezes, com uma bagunça dessa, assim, isso é uma visão, não sou da economia, não sou da parte de traders, mas assim, isso é fácil de identificar, né? Uma má informação dessa consegue aí uma vaca louca bagunçar um negócio da China e aí você acaba derrubando aí o preço de mercado por fato principal e básico que o consumidor exportador é ele, né? Então isso aí é fácil vir de lá para cá, né? Nesse sentido. Pegando um gancho que você tá falando aí e já Ah, aproveitando, uma das vantagens da comunicação, de trabalhar com comunicação, é justamente essa. Eu também não sou economista, não sou especialista em economia, mas a gente tem a oportunidade de conversar com as grandes mentes boa. de cada setor. Dentro da comunicação, eu tive a oportunidade de entrevistar o Gustavo Spadotti, que ele é o gerente da Embrapa Territorial. Se não me engano, ainda é o gerente mais novo da Embrapa, né? O chefe de setor mais novo da Embrapa. É um cara assim excepcional e traz alguns números além dessa questão de 60% da área. Isso acho que todo mundo que é do agro é meio básico, a pessoa precisa saber e precisa passar isso, mas ele trouxe alguns outros dados. Por exemplo, Vamos lá. 50% de mais de 50% na média Brasil das fazendas são destinadas à preservação ambiental. Ou seja, em média, no Brasil, metade das propriedades o produtor rural custeia, né? Porque tem que lembrar que preservar gera custo, então eles custeiam a preservação no Brasil. Além disso, a parte de reservas de florestas, a parte de preservação ambiental brasileira presente dentro de fazendas é maior do que terra indígena e a área de preservação da União, ou seja, é maior do que o país e terras indígenas somados. O grande financiador da preservação ambiental e o grande zelador da preservação ambiental é o produtor rural, é o agronegócio. E aí tem É o mais homem um. do campo. Exatamente. Aí tem mais uma questão. O Mato Grosso é o maior exportador e o maior produtor de alimentos como soja, milho, carne, algodão, enfim. As grandes commodities, o Mato Grosso é campeão na produção. E ele também é campeão na preservação ambiental. São, se não me engano, mais de 33 milhões de hectares destinados à preservação. E o produtor rural mato-grossense preserva, em média, 52%, ou seja, 2% a mais, 2 pontos percentuais a mais do que a média Brasil. Ou seja, a gente consegue ser campeão, unir realmente produção e preservação. Essa é uma outra vantagem que o Brasil e o Mato Grosso têm aí, outro diferencial da nossa produção. Show, cara. Quanta coisa boa que até nem eu sabia, assim, desses dados tão assertivos, assim. Sabia que tinha alguma coisa desse tipo, alguns dados, mas não tão afinco, assim, né? Se você pegar também a gente que está no setor da pecuária, no dia a dia no campo, a quantidade de cabeças que as propriedades aumentaram nos últimos anos, mas não foi aumentando a área. Olha que coisa Pelo contrário, foi diminuindo a área. diminuímos a área, aumentamos rebanho, mas com tecnologia. Como que a gente faz isso? Com Perfeito. tecnologia. A gente consegue abater um animal mais jovem, você consegue fazer um giro maior. E isso também não é publicado, né, cara? É uma É, informação que tem que sair muito, né? a gente tem, eu acho que em todo o setor tem isso, tá? A distância também, a gente fala aí do agronegócio com a população, mas há uma distância também do setor acadêmico, dos setores de pesquisa, das entidades de pesquisas, do setor como um todo, do agronegócio como um todo. Não uma particularidade do agronegócio, eu acredito que isso aconteça em outros setores também, mas a gente tem esse uma latência, né, da informação que é gerada dentro das entidades de pesquisa, das universidades, do campo em geral, do produtor rural ou até mesmo de algum técnico que está lá. Essas informações são publicadas pela Embrapa e, mais uma vez, é o que eu disse no começo, eu reforço o que eu disse no começo. Cabe a nós
tomarmos conhecimento disso, que entendemos essa linguagem do agronegócio e traduzir. Imagina, se está distante para a gente, que é do setor, imagina para a população ou para quem não tem ligação com o agronegócio. Então, acho que essa seria a nossa função. Cara, é exatamente o nosso papel, né? O nosso papel que Perfeito. está efetivamente inserido no mercado é fazer isso, né? Pegar E, e tra divulgar para o máximo de pessoas, do máximo de jeito, de formas que a gente conseguir, né? e trabalhar uma outra coisa que está em consonância aí com a comunicação, que é a questão de marketing, né? A gente às vezes critica algumas iniciativas de marketing e elas servem justamente para comunicar ao, à população, ao consumidor em geral. Eu tenho um exemplo, e você provavelmente vai lembrar, a Hum, gente teve há um tempo atrás relacionado a frango, por exemplo. Todo mundo certo. fala do frango com hormônio e tal. A gente, como técnico, sabe que não existe isso na produção. Inclusive, é totalmente inviável produzir frango com hormônio no Brasil. Mas uma marca comercializa, tentando aumentar, né, a sua venda, colocou um selo lá de ó, esse frango não é produzido com hormônio. E ela não estava mentindo, ela estava falando a verdade, ela só não disse que todos os outros também não tinham. Mas é uma estratégia de marketing que funciona. Então a gente tem que começar a pegar esses exemplos e traduzir para as outras cadeias também. Acredito que a bovinocultura tem um potencial gigantesco, principalmente na questão de fixação de carbono, né? A gente fala aí da emissão de carbono, de gases de efeito de estufa por parte da bovinocultura, mas não fala da fixação de carbono. E a gente tem as pastagens aí, mais de 90% do nosso gado é criado em pastagem, e a gente tem esse potencial de fixação, que se fizermos o balanço, o cálculo do balanço, com certeza a gente está disparado aí na fixação com relação à emissão. E mais, tem a oportunidade né, das terras degradadas aí, das terras de pastos degradados, de reforma desses pastos, né, de voltar à saúde desses pastos, que pode contribuir ainda mais com essa fixação. Inclusive, se não me engano, é o maior potencial do Brasil. A gente tem, de todas as estratégias que a gente pode tomar com a questão de fixação de gás de efeito estufa, a restauração dessas áreas de pastagens aí, com certeza, tem o maior potencial. E coincidentemente, cara, eu tenho até uns números sobre isso. Olha, Você tem razão. A recuperação de pastagem, ela é a cultura que mais você tanto acumula o carbono no solo quando você faz uma simples mudança no seu pasto, simples, simples fato de você manejar melhor, que é o que você respeitar a entrada e saída do animal, dando um descanso para o capim, você já consegue aumentar, né, a população e você consegue isso, pecuária regenerativa, é isso mesmo, Tânia. Você consegue acumular carbono ali. Então, essa é a cultura que mais sim, tem a possibilidade de que isso aconteça. Só que quando você faz isso, você só não acumula. Você também se acaba que sequestra, porque a planta começa a ter mais vida, com mais fotossíntese, ela começa a ampliar, e quanto mais ela for vigorosa, mais ela consegue captar também da atmosfera. Então, você tem duas formas de armazenar carbono num pasto. E nós temos aí, eu não sei se já mudaram os números, tem 6 meses que eu não vejo isso, mas era em torno de 180 milhões de hectares no Brasil e 50% degradado. E o pasto degradado, qualquer coisa que você faz, simples, você já consegue fazer um acúmulo de carbono grande. E aí, se você faz só um manejo, é uma opção, mas você tem a opção de adubar, você tem a opção de fazer outras, trocar por cultivares melhores que a Embrapa cada vez lança uma que mais atende a esse requisito aí. Então tem bastante opção. É muita informação boa que nós temos que levar para o resto do mundo, né, cara? um detalhe que eu acho super legal é que você vê tudo que a gente falou aqui não trabalha só para a sustentabilidade, só para o ambiental, trabalha para a lucratividade dentro da porteira. Com Vários certeza. exemplos que a gente tem essa dupla função, aumentar a produtividade dentro da fazenda, dentro das porteiras, e acaba trabalhando a sustentabilidade também. A gente pode usar também o metano como exemplo. Metano
perda, né, de nutrientes no processo, né, no metabolismo do animal. Então, se a gente reduzir esse metano, a produção de metano no rumen do animal, a gente está também trabalhando para a produção. Então, isso na pecuária, no agronegócio em geral, é É bem fantástico. comum. E é E fantástico, fantástico, né, e é cara? fantástico, é Então, fantástico. assim, basicamente, eu ia perguntar para você assim, onde você acha que nós estamos e para onde nós vamos, mas basicamente a gente já falou sobre isso, né? Perfeito, perfeito. Mas Eu sou, e agora? aí tem mais um porém, só para Claro, concluir. claro, Esse fica à para onde vontade. nós vamos aí tem alguma coisa a ver com as, as gerações mais jovens, né? Dentro de Boa. escolas, e aí a gente tem Também é papel trabalhos, nosso pensar nisso. também é papel nosso, também a gente tem iniciativas importantes como o De Olho no Material Escolar, um trabalho fantástico desmistificando o agro e facilitando a comunicação para crianças, para gerações mais jovens. Tive a oportunidade também de entrevistar a Letícia Jacinto, quando presidente da associação. Então, a gente tem iniciativas dentro do setor. Temos aí o movimento Agroligadas também, que busca nas feiras transformar essa linguagem, mas a gente precisa dar amplitude para essa voz aí. É isso aí. E quando eu falo assim, a gente precisa cuidar disso, não necessariamente só nós que estamos no agro, né? Toda a população que está entendendo essa mensagem e puder, e também é responsável por poder repassar isso, né, cara? Para os que não têm Perfeito. acesso, para os que não estão pensando nisso, né? Você tem exemplos, Perfeito. cara? Você pode citar para nós exemplos de iniciativas que geram resultados para que isso aconteça? Ó, além do De Olho no Material Escolar, que eu acho que é Mais, né? talvez a iniciativa mais importante que eu tive o prazer de conhecer e de ver de perto, a gente tem as federações ligadas à CNA. Então aqui a gente tem a FAMATO, a FAENG, FAEG, enfim, a FamaSul do Mato Grosso do Sul. As federações têm um trabalho que chama Jovens Líderes do Agro. Eu participei Olha só que legal. de duas edições, aqui a do Mato Grosso, a da FAMATO, e participei da CNA a nível nacional também. São iniciativas que pegam jovens ligados ao setor, não precisa ser necessariamente técnico, pode ser alguém que tenha qualquer ligação com o setor do agronegócio. É feito, óbvio, um crivo ali, né, uma avaliação para ver se você tem uma familiaridade com o setor, realmente tem algum conhecimento e interesse de seguir como uma liderança do agro. E lá eles treinam questões desde como desenvolver um projeto, até comunicação. A gente tem oficinas lá de comunicação e marketing no agro, e isso roda o Brasil inteiro. Se não me engano, agora recentemente teve um encontro da FAENG, a de Minas Gerais, e teve quase 2.000 jovens juntos lá discutindo coisas sobre liderança. A etapa da CNA ainda continua, estão tendo os encontros, ela acontece a cada 2 anos, né, esse trabalho, essa seleção, e aí os jovens ficam 2 anos passando por diversas etapas e trabalhando em prol da liderança, gerando novos tópicos, analisando a pecuária brasileira, o agronegócio Que legal, como um todo, cara. e trabalhando em prol disso. Eu acho que são essas iniciativas, além da Acrimate, por exemplo. A Acrimate também traz algumas questões apresentando raças, gerando dados, representando o Brasil em congressos internacionais. Isso é outra coisa super legal do nosso estado. Nós temos uma entidade estadual, que é a Acrimate, que representa a nível internacional a pecuária brasileira. Uma outra entidade também, um órgão super importante, que é o IMAC, o Instituto Mato Grossense da Carne, acabou Esse, de realizar aí um excelente o evento. MT Steak, exatamente, que realmente faz justamente isso, aproxima a população através do churrasco, que é uma grande paixão do brasileiro, mas durante a programação eles iam mostrando o trabalho dentro das fazendas. Então a gente teve colaborações, por exemplo, o Arlindo Vilela, a Marina, na Fazenda Luar, que fazem um trabalho excelente, na Nova PEC também. Então a gente teve esse exemplo de dentro da porteira, levando realmente para a população através aí
do churrasco, belíssima iniciativa. E o IMAC também nos representa, nos defende frente a comissões do mundo inteiro. A gente tem essa questão da sustentabilidade muito bem abrigada dentro do IMAC, a iniciativas do Passaporte Verde, que é realmente uma chancela do IMAC de que a propriedade está respeitando as diretrizes ambientais, o que é grande parte dos produtores brasileiros, mas especificamente pelo IMAC do Mato Grosso. E também iniciativa de alterar alterar status, né, de propriedades que ainda não estejam totalmente dentro das diretrizes. E isso é um trabalho super importante também. Não só falar do que a gente faz de bom, do que a gente tem de bom, mas falar também o que estamos fazendo para melhorar o que ainda não está 100%. Maravilha, cara. É muito. Então, assim, se você vê que é muita coisa que está sendo feito, né? Já para mudar esse cenário do sentido de como são vistos, né? Nossos trabalhos, assim, o agro em si. Então, a gente, igual você falou, cabe a gente se inteirar disso e publicar, e as entidades também procurarem mais divulgar isso nas suas cidades, porque eu acredito mesmo, tem todo lugar que você for aqui, por exemplo, em Rondonópolis, eu conheço muita gente que tem vontade de fazer alguma coisa a mais, e assim, né, não consegue achar, talvez, acessar esses órgãos, então às vezes não é crítica, não, jamais. É só um braço, querer ajudar mesmo, entendeu? Para a gente poder levar mais isso ainda, porque a gente tem que levar isso para fora e para todo mundo aí. Cara, isso já vai assim, como qualquer pessoa, como eu disse, né? Eu acho que qualquer pessoa que não seja, até que não seja ligado no agro, mas que no agro principalmente possa fazer para poder dar essas informações, ajudar nessa comunicação é muito importante, né? Você tem mais alguma coisa para falar? Fala mais alguma coisa para a gente sobre todo mundo que está inserido poder mais atitudes que possam fazer, que jeito de publicar isso, como que pode ajudar nessas informações? Eu acho, a gente tem outras iniciativas, agora, por exemplo, mudando de tema, Hum. a participação da mulher no campo, além Pois das é, cara. Eu tenho visto agroligadas. bastante evento de agro com elas, cara, por aí. Perfeito. Inclusive vai ter um agora, eu não vou me recordar a data, mas é uma excelente oportunidade. E eu observo também, através da comunicação, entrevistando, a gente tem contato com o pessoal, principalmente com a Ana Sampaio da Crop, sempre nos manda aí as notícias, as atualizações a respeito dos eventos, das iniciativas das agroligadas. A gente percebe, por exemplo, tem gente relacionada ao marketing lá dentro, tem jornalistas, administradoras. Então não são só. Claro que é óbvio, elas têm conexão com o agro, são empresas que atendem o agronegócio ou alguma empresa do agronegócio, mas não necessariamente são técnicas. E elas têm essa iniciativa de fomentar o trabalho da mulher ligado ao agronegócio. Outras iniciativas, a gente tem o Agro de Salto, por exemplo, a professora Camila Andreatta é uma das lideranças aí do movimento Agro de Salto, que visa também tornar mais confortável, né, o ambiente feminino dentro do agronegócio. E a gente tem outras iniciativas, mas podemos ressaltar essas duas, agroligadas e agro de saltos, como esse mote do trabalho feminino no agro. A BCZ também tem a BCZ Mulher, se não me engano, inaugurou em 2021 a casa, né, da BCZ Mulher, e traz aí iniciativas. Agora a gente está tendo a Expogenética, a 16ª Expogenética, tem palestra, a gente vai ter o Aldo Rebelo, que é jornalista, Hum. político, enfim, um baita nome, que defende o agronegócio, apesar de ser uma pessoa com viés de esquerda, né, defende o agronegócio, entende a importância do agro e participou, inclusive, do Código Florestal, desse que a gente tem aí mais de 11 anos. Acho que fez esse ano 11 anos do Código Florestal, que não por acaso é o mais rigoroso do mundo. Então a gente conta com essa ajuda aí. Tem uma palestra especial deles dentro da casa da BCZ Mulher.
e do Marcos Fava Neves, o Doutor Agro, que dispensa apresentações aí, é um cara fenomenal, entende tudo do agronegócio. E a gente tem visto essas iniciativas. A BCZ também tem a BCZ Jovem. Então, para quem tem vontade de fazer alguma coisa a mais, de tomar a iniciativa, buscar essas entidades, buscar a federação do seu estado, buscar as associações do seu estado, tem a sociedade rural, tem as faculdades também, os centros acadêmicos, né, os grêmios estudantis, se você faz parte, né, de alguma, universitário aí. Então, é buscar realmente uma forma de se organizar. E se não tem essa iniciativa, uma coisa que isso veio com a FAMATO, com os jovens líderes, a gente, dentro do projeto, tem que desenvolver alguma coisa. Tem que desenvolver algo que fomente o agronegócio, que ajude o agronegócio de alguma forma. E começa desde a formação do grupo. Eles não mandam um convite. Você tem que se disponibilizar para Candidatar. formar. Exatamente, você tem que ir lá se candidatar, tem que trazer um amigo, tem que formar o grupo. Então, serve de exemplo, assim, se não tem essa iniciativa na sua cidade, na sua região, que para quem está nos ouvindo aí, busque talvez você fazer isso, né? Busque você encabeçar. Você vai encontrar apoio nas entidades, é claro, mas tem que partir aí, tem que ter uma iniciativa, alguém que cuide disso, né? Imagina o tanto de coisa que uma entidade como a Acrimate, como a BCZ, como a FAMATO, as outras federações tem para fazer, né? Então, E pode falar. principalmente, muitas delas sem fins lucrativos, às vezes, né? Então, assim, Exato. cara, já são pessoas que já estão doando do seu tempo, do seu trabalho, para ajudar nesse sentido, nessas questões, né? Então, é Exatamente. difícil também que elas fiquem indo atrás. É muito boa essa colocação sua. E saber dessas entidades, desses programas, é o nosso papel, né? É para isso que a gente, assim, convidou você para isso, para a gente escutar essas coisas, as coisas que a gente, às vezes até a gente que está inserido não sabe, igual você disse. Então, quanto mais a gente publicar, isso daí vai mais. E essa parte da mulher também, né, cara? Tá muito forte, tá ampliando demais. Cada dia tá surgindo mais uma história de mulher que assume propriedade, que toca, e às vezes melhora a produção, Ah, tecnifica, intensifica e o negócio está ficando cada vez melhor. Então, assim, espaço para todo mundo já não é mais algo exclusivo, né, de um sexo masculino em si. Então, já com isso, a gente já consegue ampliar mais o meio e melhorar. Então, tá cada vez melhor. Então, e com isso também você aumenta a questão das informações corretas disso aí. Eu estava vendo esses dias uns podcasts do Paulo, sempre vejo, né? Cara, tem influencers mulheres voltadas para o agro e que tem muitos milhões de seguidores e estão levando muita informação boa. Então, assim, eu acho que com poucos anos para frente a gente vai começar a mudar. Já estamos mudando essa imagem, né, cara? A comunicação, para quem está inserido na comunicação do agro como você e outras pessoas aí, eu estou entrando aí, espero dar seguimento, o Paulo e muitas outras pessoas. E a gente já está, acho que, começando a trazer pessoas que não são do segmento, que já está entendendo diferente. A gente já está começando a mudar essa imagem aí e o pessoal está vendo com bons olhos, né? e você comentou aí de influencers, né, relacionado ao agronegócio. A gente tem a Camila Teles, que é indiscutivelmente, talvez a maior comunicadora nossa aí, que ela é da área de comunicação, mas tem base familiar no agronegócio. Mas a gente tem a Ellen Otonelli aqui na região ali de Campo Verde, Primavera do Leste, que assim, ela traz realmente o dia a dia, formou em agronomia agora, e ela traz realmente o dia a dia. Tive o prazer de conhecê-la pessoalmente também. O dia a dia do campo, os pais são produtores rurais, o irmão também trabalha junto aí. A gente tem os pimentinhas lá da região de Campo Verde, que eles trazem, com a linguagem cômica, realmente, a realidade da vida deles ali, do campo, do trabalho. Todo dia eles estão dentro da lavoura, mostrando que o serviço não para também, desde cedo até de noite. Não é só Então, um bordão, o agro não para, né, cara? exatamente, é real mesmo. E se você andar aqui pelas estradas do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, você vai ver em época de safra, à noite, 11 horas, meia-noite, luz
dentro da lavoura é o pessoal mexendo tratando o solo, né, preparando o solo, sementeando, às vezes colhendo na época de colheita. Então, a gente realmente observa que o agro não para. Tem o vazio sanitário, eles estão sempre mexendo com alguma outra atividade. Agora a gente tem a integração lavoura-pecuária que ocupa essa terra aí, melhora a lucratividade dentro da porteira, mas também melhora a saúde do solo. Então, assim, a gente tem exemplo, o agro brasileiro dá o tempo inteiro. Então, é só a gente realmente conseguir mostrar para a população em geral aí. Essa parte de integração eu acho uma das coisas mais fantásticas que o agro tem, que ninguém no mundo tem, que basicamente é o quê? Você ter várias culturas num ano safra só. Você planta a soja na hora no início das chuvas, você colhe ela no começo do ano, você consegue colocar um milho com braquiária, você consegue colher o milho, e quando você colhe, essa braquiária está lá, e você consegue entrar com gado depois de um tempo e tira depois para manter a cobertura do solo, e você consegue chegar até na próxima plantio com a área ocupada o ano inteiro. Isso tem benefício para o solo, para o produtor financeiramente, para o meio ambiente, para um monte de coisa, né, cara? Então, tá cada vez mais. A gente tem que publicar mesmo, porque está cada vez melhor, mais tecnificado, o produtor fazendo com excelência, né? O seu E, trabalho aí no dia a dia. eu acompanhei algumas comitivas internacionais nos eventos, né? A gente vai fazer a cobertura dos eventos, a gente às vezes consegue acompanhar aí uma comitiva de alguns países. Uma vez veio da Europa, de diversos países, Hungria, Portugal, Inglaterra, vieram numa caravana realmente para visitar algumas propriedades do Mato Grosso e participar de um evento específico, que, se não me engano, era o Famato Embrapa Show. E quando você fala que a gente faz 2 safras no ano, eles já, nossa, pô, 2 safras. Não, calma. Não, a gente consegue fazer até 3 safras no ano. Eles acham uma loucura isso. E é nítido na expressão. Eles falam, mas como que vocês conseguem produzir isso? Aí, explicando, eles vão entendendo. E, assim, é interessante ver o espanto deles. Algo que é natural para a gente, porque ILPF, Integração Lavoura-Pecuária, já não é muito uma novidade, a gente está cada vez aumentando mais, nós já conhecemos isso. Para nós não é uma novidade, para eles é uma coisa assim espantosa. E é legal ver que a gente tem essa vantagem, esse caminho percorrido já na frente deles. Ah, com certeza, né? A gente sempre quer ficar na frente, né? Em qualquer coisa que a gente faz. Ganhar sempre é bom. E ganha todo Perfeito. mundo, né? E ganha todo mundo, né? Ganha todo mundo. Ganha todo mundo. Cara, vamos falar um pouco de comercialização. É uma área que eu Vamos gosto lá. muito. Você está inserido numa empresa que para mim é fantástica, assim. Eu conheci, ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente o seu Maurício, mas conheci todo o resto, o Guilherme, Vinícius, Marinho, vocês, os leiloeiros. São só pessoas assim que dá vontade de você trabalhar mais ainda e levar para o produtor um melhor produto, uma melhor solução para que ele produza um produto de qualidade superior, porque tem quem comercialize isso com maestria, excelência, igual vocês fazem a Estância Bahia, né? Vamos começar um pouquinho da conversa falando do atual cenário, do panorama, como está, na sua opinião, na sua visão. Vamos lá, vamos lá. A gente, por conta da Se quiser comunicação começar também. falando da Estância Bahia, tanto faz, cara. Não, a gente faz. Elas se encontram, pode Ah, ficar tranquilo. então tá bom, manda Não, bala. a gente, falando especificamente, nós acompanhamos, temos um acompanhamento de mercado, o pessoal da Finpec, através do Michel Tortelli. Todo domingo o Michel manda uma atualização para a gente comunicar, né, para os produtores rurais, para os técnicos, através da Central de Negócios, no Terra Viva. Toda terça-feira ele também participa com a gente, quando possível, que é a maior parte das vezes, mas quando não, ele também grava um vídeo atualizando o corpo técnico comercial da Estância Bahia sobre as questões de mercado. E a gente tem oportunidades também de ir em eventos, como por exemplo a gente foi da Facholi, tivemos a oportunidade de conversar com o Thiago de Carvalho lá, economista, pesquisador do CPEA, um E que cara palestra, hein, brilhante. velho? Que Que palestra. palestra! Quem assiste aquilo fica calmo, né? Exatamente,
Exatamente. E aí é interessante isso, porque a parte comercial tem essa função. Não é chegar lá e vender. É realmente levar uma solução, uma estratégia, quando nos momentos desafiadores, como a gente está vivendo, levar um pouco de serenidade, de racionalidade para o negócio, porque a gente é a vida da pessoa que está ali em jogo, né, através da produção. Então você, através dos dados e com embasamento, né, de quem realmente entende, como nós lá temos a ajuda do pessoal da Finpec, trazer realmente uma tranquilidade, uma palavra de serenidade, com estratégia, com consciência, para o produtor rural tomar realmente a melhor decisão. Isso Então, acho que. é, isso é importante, cara. O pessoal que vai levar a solução para o produtor, desculpa te cortar, mas completando, Fique à vontade. é chegar já de cara, na minha opinião, pelo menos com uma boa notícia, né? Já chega com uma boa Perfeito. notícia, se prepara, escuta, busca o CPEA para pegar essas informações, entende que isso são ciclos, né? Que se vocês programar, não estou falando que não vai sofrer, mas talvez sofra menos, né? Você consegue pelo menos manter e girar, e esse é o nosso papel, né? Fala demais para nós, complementando o que eu disse, de mais saídas para o produtor que possa ser feita em relação a essa atual cenário aí. Isso também no momento de emoção, às vezes o produtor não enxerga essas oportunidades. E assim, a gente tem o Michel falando isso para a gente quase toda semana, ó, o mercado tá difícil, é desafiador, mas busca apresentar as oportunidades. E o reforço que a gente teve na palestra do Thiago. Ó, o momento, arroba alta, que todo mundo acha que tá bom, também eleva custo. Então a gente tem que entender que esses ciclos apresentam saídas, né? Então agora a gente está vivendo um momento de arroba mais baixa, realmente um momento de como diz, parar a bola e olhar para onde que nós vamos jogar. Mas dentro da instância a gente tem buscado, vejo o pessoal do comercial buscando levar essas saídas. O que a gente tem visto, que tem dado certo, pensamento de longo prazo. Então, o produtor que tem aí 5 anos, 6 anos planejados, começando a estruturar, aproveitando esse momento. A gente está com a arroba baixa? Tá, mas também estamos com a reposição baixa. A gente também estamos com os insumos baixos também, soja, milho, enfim, que são a grande parte do custo. A reposição representa 60%, em alguns casos 70% do custo da pecuária. A nutrição animal pode colocar, então assim, quase 80%, 85% do custo a gente tem em liquidação nessa hora. E aí a gente costuma, óbvio que cada fazenda tem a sua realidade, cada propriedade tem a sua realidade, mas de um modo geral, trocar a categoria animal, né? Se você tem uma categoria muito pesada, a gente entrou na seca, está numa seca, vai passar o período mais severo da seca agora, mês de agosto, setembro, trocar sua categoria animal por uma categoria mais leve, que consome menos, mas que também converte melhor, né? Converte melhor o alimento. E pensar, por exemplo, nas matrizes que você tem, olhando aí para fazendas de cria, né? Pensar nas matrizes que você tem, nos reprodutores que você está colocando nessas matrizes. Se você está analisando realmente o perfil dos animais que você está colocando dentro da propriedade. A gente tem inúmeros trabalhos excelentes de melhoramento genético ofertando matrizes e reprodutores nesse período. Então é uma questão de olhar, calcular, fazer as contas, é claro, e aproveitar também essas pessoas que estão se atualizando, que têm informações novas. Então, se você recebe visita, você é produtor rural e recebe visita de um técnico, seja de nutrição animal, seja um técnico, por exemplo, da Estância Bahia, na sua propriedade, essa pessoa tem informações para te passar importantes e que vão te ajudar dentro do seu negócio. É parar, ter calma, escutar, né? E realmente fazer esse planejamento, pensando sempre no longo prazo, pensando no estoque da sua fazenda, arroba querendo ou não, um caixa da sua fazenda e aproveitar essas oportunidades, como eu disse aí, de reposição barata, de insumos baratos para tocar dentro da porteira. Acho que esses são os principais, pensando no momento que a gente está vivendo,
são os principais pontos que nós enxergamos aí dentro da, falando especificamente de momento. E aí tem outras coisas que são para a vida inteira. E a Ah, gente tem lições, você falou aí que conhece o Guilherme, mas realmente precisa conhecer o Mauricião. O seu Maurício lá é um líder para a gente, é provavelmente a pessoa que mais trabalha dentro da Estância Bahia. Você chega, ele está lá, você sai, ele está lá, leilão, ele está lá. Se ele está em viagem, ele está no celular, está falando, então realmente é alguém que inspira o pessoal que trabalha dentro da Estância Bahia. E ele tem um conceito que ele passa para a gente lá, e isso já dentro da Estância Bahia, já é lema, que são os 3 R's. Inclusive, a gente tem até conteúdo no Instagram falando disso. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, não, isso aqui tem que virar alguma coisa. A gente tem que sair da Estância Bahia com isso, né? Que é o conceito dos 3 R's dele isso vale não só para gado de genética, para gado de corte, quanto para tudo que você faz aí dentro da fazenda. O primeiro deles é raça, né? A gente fala de raça e não está falando só do melhoramento genético, da genética do animal. A gente fala da qualidade do produto. A raça se traduz em qualidade do produto. Você tem um bom produto para ofertar, você compraria o que você tá vendendo, já busca melhorar, busca trazer inovação, é pensar no produto. essa é a E pergunta principal dos R's, né, cara? Você compraria o que você está vendendo? Isso serve para tudo o que exatamente. você faz, né? Perfeito, perfeito. Siga lá. E é justamente o que traduz esse primeiro R. Se você compraria o que você está vendendo. Provavelmente você vai achar coisas a melhorar se você for analisar o seu produto a fundo. O segundo é a ração, que a gente também coloca, né, traduz de uma outra forma, que é as ferramentas que você utiliza dentro da sua produção. Então, não só a nutrição animal, mas a gente tem a saúde animal também, as técnicas de bem-estar, desde do tronco que você utiliza, do curral que você utiliza, ao manejo de pastagens, como a gente falou aqui, as biotecnologias, inseminação artificial, né, IATF, transferência de embrião, FIV, enfim. Nós temos um leque de oportunidades, um leque de ferramentas e a gente tem que usar, óbvio que faz mais sentido dentro de cada realidade, mas aqui vai dar realmente um diferencial na sua produção. Então, o segundo R seria a ração, se traduz realmente nas ferramentas apresentadas dentro da sua produção. E o Certo. terceiro R, que possivelmente é o mais importante, é o relacionamento. A gente enxerga alguns projetos que são excelentes como produto, utilizam as mais inovadoras tecnologias, mas não tem esse relacionamento ou tem pouco esse relacionamento. E a gente percebe que a marca que tem o terceiro R, esse relacionamento, que entende a sua produção, entende a necessidade do seu cliente, ou seja, pô, você vai no dia de campo do seu cliente, você chega lá, você faz dia de campo, entendeu? Você vai no dia de campo para entender a realidade do cliente, para entender a necessidade dele e como você pode melhorar o seu produto para atender aquelas necessidades e se tornar indispensável para ele. E você faz o dia de campo, e eu estou dando o dia de campo como exemplo, mas pode N opções. enumerar várias outras iniciativas. Mas na forma de mostrar o que você faz dentro da porteira, está mostrando se você usa essas tecnologias, usa coisas que são diferenciais, né, dentro da sua produção, você está mostrando isso para o seu cliente, está falando a respeito disso, está Isso é uma entendendo, está maneira, conversando. essa é uma maneira, vamos dizer assim, acredito que é a mais fácil de você agregar valor no seu produto, né? Cara, vem aqui, entra aqui na minha porteira, olha o meu bem-estar animal, olha a minha qualidade do pasto, olha o que o meu gado come, olha o nível de qualidade da minha fábrica de ração ou do meu estoque, enfim, acho que é por esse lado que você está dizendo, né? Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. E falar do produto, mostrar a sua realidade e entender, ouvir também o que o seu cliente tá buscando. Uma outra coisa que assim a gente percebe lá, o seu Maurício é o exemplo disso,
as feiras, os eventos do agronegócio, ele sempre busca estar presente e sempre busca também com que nós da equipe, eu vejo muito no comercial isso, que eles estejam presentes nas feiras das suas regiões, né? Nos eventos da sua região. Então, isso mostra também essa questão de relacionamento, que você está interessado em melhorar através do conhecimento que é passado nesses locais, está interessado em entender o cenário da sua região aí, em buscar melhorias, né? E também faz parte dessa comunidade. Porque, querendo ou não, quem participa dessas feiras está inserido numa comunidade do agronegócio, da pecuária, enfim, falando especificamente de pecuária, da sua região. Então, também é um apoio, né? Está trabalhando em prol da pecuária daquela região. Mostra que você é um reforço para isso. Então, assim, essa talvez seja a lição mais importante que eu aprendi nesse tempo na Estância Bahia, seja esse conceito dos 3 E's aí do seu Maurício. E tanto para o comercial da Estância Bahia, como para o produtor que comercializa, no caso de vender o gado dele, ou que compra, se ele está nessa feira, se ele está visitando o stand de um parceiro, de um outro produtor, ele está, cara, se mostrando, igual você falou, que está se importando com aquilo, né? Então você acaba que estreita os relacionamentos e o agronegócio, seja pecuária, seja agricultura, o relacionamento é igual você falou, o seu Maurício fala, tem toda a razão. Ela lá dos primórdios eram feitos negócios uns com os outros, de vizinhos, e hoje não muda muito, né? Você faz com gente de mais longe negócio, mas a pessoa que mais está próxima, que mais te traz essa informação, até porque hoje se você vai pegar uma marca de fertilizante, cara, tem 100 empresas trabalhando numa mesma região, contando com as internas e com as externas de fora. Então, assim, você tem que estar junto, tanto para conseguir fazer o negócio, como para levar isso para o produtor, até para ajudar ele na funilar isso daí, né, cara? Porque tanta coisa que veio hoje, né? De qualidade, de coisa boa, de diversificação, até para ajudar ele a se entrar um pouco e funilar. Então, tá do lado, eu acho que eu concordo com o seu Maurício, gênero, número e grau, é importantíssimo, não tem como fugir disso. E aí a parte técnica a gente vai pegando com o tempo, né? Exatamente. Eu trabalhei um pedaço aí é, curto do meu início aí, depois de sair da faculdade. Foram 2 anos em empresa de nutrição animal. E a primeira coisa que me perguntavam, e eu fui ainda para abrir a área, então algo um pouco mais complicado Complicado. ainda. Mas a primeira coisa que eu entrava numa fazenda, numa porteira, o cara me perguntava era, pô, mas beleza, quem usa o seu produto? E se você não tem uma referência, mostrando aí, você pode colocar todas, fazer um cálculo para ele de rentabilidade, você pode mostrar toda a tecnologia que seu produto tem. Se você não tem essa parte do relacionamento, que é alguém de confiança dele, né? Alguém da confiança dele, que utiliza o seu produto, fica difícil você convencê-lo, né? Então, acho que essa parte do relacionamento entra aí, né? Estreitar esses laços. Conta para nós aí, cara, que mais estratégia aí que o seu Maurição É, deixa para vocês de lição, que você pode passar é, para nós aí, para a gente uma pensar na hora, estratégia de vender melhor. uma, uma hora com o seu Maurício é um MBA, cara. Então, De 2 anos. conhecimento, é muito conhecimento. Mas saindo aí dessa parte desse conceito dos 3 R's, que eu realmente considero o mais importante, é o trato com as pessoas, né? A gente até pega um pouco da questão do relacionamento, mas a gente percebe que ele se importa, né, com o que a pessoa vai falar com ele dá atenção para a pessoa, ele para, ele realmente se importa com aquilo que a pessoa está falando. E isso ele consegue tirar na fala da pessoa, perceber insights e ideias e as reais necessidades da pessoa. E a gente acaba levando isso como forma de ouvir realmente. Eu tenho um grande defeito que virou profissão, que é falar. Então eu falo bastante, né? E eu percebo que o seu Maurício ouve bastante. E isso passa para o nosso comercial. O Guilherme também é uma pessoa que senta e te escuta, te entende. E a gente acaba pegando esse hábito, né? A gente tem lá o Gilson, que é da produção, é o cara que a gente lida direto ali durante o dia inteiro. Eu fico na sala da produção lá. Também é uma pessoa que está
há 17 anos na estância, se não me engano, mas há muito tempo, e tem essa paciência de escutar, de entender as necessidades, e a gente acaba olhando por outro ângulo e pensando, realmente, eu preciso escutar mais para entender as reais necessidades do produtor de quem você esteja atendendo aí. Estou falando produtor, pensando na nossa realidade aqui. Mas essa Eu, parte de escutar é importante também. eu acabei de ler um livro, terminei um livro agora, que chama Bilionários. E é Uhum. basicamente um cara que, já leu? É um cara que era Não, não, da não li. Forbes, ele é um cara que era da Forbes, um jornalista, e o papel dele basicamente é escutar e levantar os bilionários do mundo. Só que esse do Brasil, no caso. E a lição que o livro deixa, porque aí ele coloca as histórias dos bilionários que ele entrevistou, e aí coloca o parâmetro de igualdade entre eles, sabe? Que eles têm em comum, que eles fazem para que isso dê sentido e eles virem os bilionários que se tornaram os bilionários que são. E uma delas principal é exatamente essa. Inclusive, ele foi fazer uma entrevista com. Uma das entrevistas que ele foi fazer foi com a Abílio Diniz do Pão de Açúcar. E quem entrevistou foi o Abílio Diniz. Que numa resposta ele dava uma pergunta e o repórter ficava falando há horas sobre a vida do entrevistado, e ele escutando e complementando. Ou seja, é um dos motivos, né? Você escutar. Eu também, cara, confesso que tenho um problema sério com isso. Vim da área comercial, 20 anos aí de vendas. E às vezes quando eu me pego, eu peco. Eu peco falando muito mais do que escutando, e o cara só quer às vezes ser escutado, entender o que você precisa e você entender o que ele precisa e às vezes finalizar um negócio ou atender ele do jeito melhor, né? É bem isso, mas assim, tendo a ciência de que isso já é algo a se melhorar, a gente já está avançado aí, né? É verdade, No é verdade. caminho. Mas Que ma... ainda sobre, só vou concluir ainda sobre essa questão de escutar. O Luiz Rodolfo, o comercial da Estância, médico veterinário, ele fala também em um dos conteúdos, a gente está criando um hábito lá, como precisamos sempre movimentar as redes sociais, trazer conteúdo mais técnico ou apresentando, né, como a gente disse, apresentando os benefícios e as vantagens da estância, a gente está criando um hábito de pegar um comercial, sentar numa mesa do escritório lá e bater um papo, como se fosse um podcast, mas a gente só conversa e grava as partes principais, até que a gente consiga realmente produzir, né, um podcast, que o Paulo deve ter falado melhor do que eu sobre isso, sobre essa questão da produção realmente, que é um trabalho bem pesado, assim, requer muita É bem, atenção. exato. Então a gente bate um papo, mas grava as partes principais, ou grava algumas partes mais estratégicas, vamos dizer assim. E o Luiz Rodolfo fala numa delas, está disponível lá no Instagram da Estância, para quem quiser ver, sobre aquilo que a gente comentou, o diferencial da Estância Bahia, de termos, além de um corpo comercial treinado, como a gente comentou aí, atualizado 2 vezes por semana com as notícias aí do mercado, através do pessoal da Finpec, também com um relacionamento com os produtores rurais muito próximos, então entendendo as demandas da região, mas com esse conhecimento técnico que dá para o comercial da estância o diferencial de ouvir a necessidade do produtor e pensar numa estratégia para ajudá-lo, né? E o Luiz Rodolfo fala muito bem isso, que algumas vezes a gente, no Olha ele calor do aí, ó. leilão, é ele. É, no calor do leilão, o produtor olha o gado, gosta do gado e não e pede, dá lance, né? Pede para comprar. E o comercial da Estância Bahia tem a ciência de entender o projeto pecuário dele e falar, olha, esse animal, ou esses animais, esse lote, não vai servir, né, para o projeto que o senhor tem dentro da fazenda. Então, isso vem a base técnica do comercial da Estância Bahia, o entendimento e a experiência de pecuária que o comercial da Estância tem, e o tato de realmente só vender o que faz sentido para o projeto do pecuarista. Isso é um ensinamento também do seu Maurício, é uma cultura da empresa que os nossos comerciais, o comercial da Estância aí, expressa brilhantemente bem. E aí o Luiz Rodolfo tem esse recorte lá no Instagram, para quem quiser acompanhar. Cara, e
Não, e não só é verdade, como sábado agora eu estive num leilão do Grupo Resende, que a Estância Bahia fez, e é exatamente isso que assim, eu gosto de observar, né? Essa parte de comercialização, seja ela via leilão, seja ela pessoalmente. Eu gosto de entender como funciona todos os trâmites. E exatamente isso que você falou, eu identifiquei sábado de uma extrema importância. Eu não vou saber o nome dos leiloeiros agora, porque o pessoal do comercial, porque eu ainda estou em poucos que eu fui de vocês pessoalmente, e está até cada vez menos agora, né? Mas eles tiram de acordo com o lote que entra, ele lembra, ou ele lembra não, ele tem na lista dele de clientes um produtor específico para aquele lote e ele para o leilão, pede para o leiloeiro parar. Eu confundo o leiloeiro com o pessoal do comercial, tá? O pessoal do comercial é um, o leiloeiro é outro, né? A gente fala lá, eu também é uma linguagem que eu aprendi, o leiloeiro e o pisteiro, O o pisteiro. comercial que fica ali. É. O comercial pede um tempo ao leiloeiro e assim que ele pode, ele dá e ele consegue lembrar de um cliente específico para aquilo. Exemplo, ele tira um lote para uma propriedade da Bahia que tem um projeto específico. E do mesmo jeito, no próximo lote, ele lembra de um cara em Minas. Então, assim, eles têm toda essa expertise tá na cabeça, tá na mão deles, quem que são os possíveis para aqueles lotes. Claro que isso tem um preparo antes, né? Tudo você tem que ter um preparo antes e consegue identificar. Isso aí, para quem está assistindo, quem está querendo dar um lance, mesmo que você não interessou, às vezes nem entendeu que aquele lote o que vai encaixar no projeto dele, né? Imagina, isso dá uma sensação de que estão olhando por você, cuidando do seu negócio, até facilita você dar um lance com mais calma e mais confiança, né, cara? Isso aí é um diferencial que eles têm. Exatamente, eles fazem isso mesmo. Você falou do preparo, né? Isso é um pouco dos bastidores do leilão lá, a gente passa a semana com eles e no final de semana a gente sempre tem eventos e o pessoal do comercial, de todos, a Estância tem escritórios espalhados pelo Brasil inteiro e o pessoal vai passando uma lista, né? E ligando para as pessoas para entender como é o momento, o que, que eles estão necessitando para os produtores rurais, avisando que vai ter o leilão e buscando informações para entender quais animais se encaixam naquele projeto. A gente tem também a vistoria dos animais, várias vistorias, a gente fala vistoria, mas são várias, desde o início, ó, quero fazer um leilão, vai um comercial, olha os animais, né? Participa da apartação muitas vezes, se não é um cliente que tem costume com leilão, por exemplo, mas grande parte das vezes participa da apartação, participa da vistoria final quando os animais estão prontos, com tudo, todas as avaliações, o comercial participa também e vai direcionando, vai lembrando, vai pensando e durante a semana vão convidando aí os projetos, os líderes dos projetos pecuários que têm a ver com aquele biotipo ou com aquele animal que tenha determinadas avaliações ou com aquele lote que tem determinada era, enfim, que se encaixam aí. E aí tem um outro trabalho, eu falei de apartação e eu não tenho como, não posso esquecer, eu vi agora aí o Xinguara ali, o Diogo, que é um dos nossos manejos, né? Do pessoal da equipe do manejo. Eu não posso deixar de falar de duas equipes também muito importantes. A gente está falando aqui do comercial, por conta do tema, mas que essas duas equipes participam assim, ativamente e o resultado do trabalho deles reflete na comercialização do gado, que é a equipe de manejo da Estância Bahia. São pessoas extremamente preparadas, com um tato fantástico para criação, para lida com o gado. Os animais passam pelos olhos deles na apartação. Eles, a equipe da fazenda e um comercial da Estância Bahia. Mas eles representam o olho do comprador, do ponto de vista de só buscar animais que realmente vão agregar no leilão, e do ponto de vista do vendedor também, porque eles não deixam colocar animais ruins no leilão, para não sujar a marca, né, de quem está vendendo. Então eles têm um trabalho importantíssimo durante os leilões de recinto, também são eles que colocam os animais no recinto, que zelam pelos animais nos currais. Então,
uma equipe assim fantástica, a gente tem vários exemplos. Eu não vou citar todo mundo, só falei do Shingbara porque ele estava online aqui, mas em nome do Diogo, do Shingbara, cumprimentar e parabenizar todos do manejo pelo trabalho. E a segunda equipe é a equipe de produção audiovisual, a cinegrafia, né? Nós, liderada pelo Gilson, que eu já comentei, Gilson. também eles basicamente trazem as características, eles mostram as características dos animais e tem esse cuidado. Tem posição para filmar, nunca ia imaginar que tinha isso, fui aprender na estância. Tem posição para filmar, determinada hora do sol e, perdão, zelam pelo fundo de onde o gado está exposto, zelam pelo local onde os animais vão ser filmados e também pela experiência adquirida, sabem dizer, ó, esse animal não deveria estar no leilão. A gente tem diversos relatos aí do pessoal da cinegrafia falando, ó, não filma esse animal. Não é um animal que vai agregar no leilão. E isso traz mais segurança para quem está comprando. É também um diferencial da estância. Essa equipe super treinada de cinegrafia e de manejo, para quem está comprando ter a garantia de que realmente está comprando um animal de boa qualidade, está comprando um animal de procedência e está comprando aquilo que ele está vendo na tela. E então esse conjunto das equipes refletem totalmente no trabalho de quem está vendendo e principalmente para quem está comprando também e assegura, né, perpetua o bom nome da Estância Bahia. Então são equipes fundamentais para a gente lá dentro também. Cara, quanta etapa tem até chegar no vídeo Nossa, do gado na TV e esperando os lances, né, cara? sim, É manejo, é seleção de animal na propriedade. Em conversa minha com o Marinho, com o Vinícius, ele já me deu um mais antes que isso ainda. Quando o pessoal vai na propriedade do produtor interessado em fazer um leilão. Ó, então quando for desmamar esse lote, você já prepara para o próximo ano, vai ter já exatamente. para selecionar, porque os leilões eles têm os nomes, né? Que a gente fala, o Vinícius me ensinou que é o produtor, né? Isso ajuda a trazer. Fala um pouco mais dessa estrutura mais para trás um pouco aí, que eu acho interessante. Isso só falando da questão da marca, o leilão ajuda naquilo que a gente estava falando do relacionamento, né? Você comercializar melhor, porque você está contando com esse trabalho da Estância Bahia, da leiloeira, de selecionar esses animais que vão ser ofertados. E aí o Vinícius te comentou, a gente tem trabalhos, por exemplo, que a gente acompanha os descartes dos animais, ou acompanha falando aqui, só para colocar, vou citar trabalhos de genética, por exemplo, de melhoramento genéticos. A gente está analisando um touro, não é só ir lá, filma o touro e coloca na tela. Tem as avaliações, a gente conversa com os técnicos que avaliam, muitos deles estão presentes na hora do leilão, destacando as avaliações, a gente acompanhar a prole desses animais. Então você vai na fazenda e fala, ó, essa bezerrada aqui, o Vinícius deve ter falado da desmama, né? Essa bezerrada aqui tem filho daqueles touros que estão lá. Então ele já tem prova na fazenda de que foram usados. Ele já tem números dentro da fazenda. Então, desde, por exemplo, acasalamento, a gente já chegou em. Fazendo reportagem sobre o leilão, cheguei na fazenda com o comercial acompanhando o acasalamento. Então, escolhendo o touro, junto lá o técnico, né, fazendo isso, a BCZ, o Fabão, também um grande parceiro nosso lá, todos os programas de avaliação se dispõem a conversar com a gente, mas nesse caso específico era o Fabão da BCZ, escolhendo o touro para qual vaca que ia e o comercial lá acompanhando. Isso vai refletir daqui a 2, 3 anos Isso. no resultado, que aí é onde a gente começa realmente a preparação. A desmama dos bezerros, né? Até a recria do animal, o registro definitivo, a avaliação de andrológico, por exemplo, a avaliação de carcaça, catalogar as DEPs dos animais, formação de lote, que é uma coisa complicadíssima de ser feito. A gente conta aí com a experiência do pessoal do comercial. Os leiloeiros também participam, quando é o seu Adriano, quando é o Valdeir, o Gordinho. Eles participam dessa formatação dos lotes, junto, é óbvio, com a equipe da fazenda, mas sempre buscando ofertar
ao longo do leilão, por ser extenso, são horas que a gente passa lá, fazer um trabalho para que o leilão não fique cansativo ou que traga a melhor oportunidade. A gente tem formatações de lote duplo, lote quíntuplo, mega lotes, que são realmente para quem quer otimizar o tempo, comprar animais com qualidade. A gente faz esse pacote aí, o comercial da estância junto com a equipe da fazenda, procuram facilitar a vida do comprador através dessa formatação. Então são realmente assim inúmeras etapas que a gente tem para realizar um leilão. É um tempo além daquele mês que a gente passa divulgando ou o leilão propriamente dito, a gente tem todo esse preparativo por trás, acompanhando realmente as fazendas. Quem está conosco, quem está com a Estância Bahia como cliente há anos, já tem um rito, já sabe, a gente já sabe o calendário certinho de cada fazenda, o comercial vai lá acompanhar. Inclusive amanhã estou indo com o Gordinho, com o Valdeir Pereira, numa fazenda para fazer a matéria do leilão, mas é porque ele já vai para acompanhar essa evolução do gado, para vistoriar o gado, ver como é que tá, separar, ó, isso aqui vai, isso aqui pode ir numa outra posição do leilão porque está melhor, enfim. Eles já vão com essa mente de organizar. E quem está com a gente há mais tempo tem esse cronograma aí, já conta com a parceria com a Estância Bahia. Cara, é um suporte técnico fantástico, né, cara, que o produtor que vai vender recebe. Assim, tudo isso tem que ser mostrado pela Estância Bahia cada vez mais, para que quem for comprar entender que, às vezes, um valor um pouco acima do mercado tem justificativa, né, cara? É uma série de seguranças, de qualidade, o cara vai entregar, o produtor vai conseguir entregar, de dar exatamente aquilo que está vendo, mas aquilo já foi tratado, já foi cuidado, foi selecionado, foi acompanhado há um bom tempo para que isso. Então, às vezes, uma estratégia, voltando para o começo, para o atual mercado, seja uma saída, né? Você Sim, tentar entrar nesse. Ó, o Vinicius entrou aí, ó. aí. Ele aí. Isso Oh, talvez seja uma estratégia. Não estou falando do rebanho inteiro, nem tudo que abate, mas uma parte, selecionar uma parte para ter um, um produto de valor agregado, um animal mais bem acabado, com uma genética melhor, para nessa parte você conseguir uma lucratividade melhor. E tem empresas igual a Estância Bahia que fazem todo esse trabalho de acompanhamento para que ele tenha esse sucesso, né? E falando, você falou de segurança aí, falando especificamente do gado de corte, a gente tem a instância segura, né, a transação, tanto para o vendedor quanto para o comprador. E também tem a análise de crédito para quem vai vender. Então, para quem vende, para quem está entregando, está confiando os seus animais para a Estância Bahia, tem essa tranquilidade de que vai passar. É outra equipe fundamental para a gente lá dentro, o pessoal do acerto, do cadastro, que fazem essa triagem, né? Fazem essa seleção de para quem está vendendo, para garantir essa segurança do leilão. Então, são várias etapas, são várias pessoas inseridas nesse processo. A gente tem o costume de falar um pouco mais do comercial, porque ele que está mais em contato com o produtor rural, mas por trás do comercial tem toda uma empresa inteira trabalhando e parceiros trabalhando para agregar valor e fazer com que esse cara leve todo esse trabalho na ponta lá dentro da porteira. Você comentou da análise financeira do cliente, cara, ó, mais uma segurança para o produtor. Eu posso Sim, comprar de, às vezes, quem nem eu faço ideia quem é o produtor. O comprador pode comprar de quem nem sabe quem é, que está criando, mas a Estância Bahia garante que vai receber, que ele vai, o animal é exatamente aquele, e da mesma forma que a Estância Bahia fez a análise de crédito do comprador, então assegura o comprador também, o vendedor no caso, a dar um prazo e poder fazer um melhor negócio, às vezes, porque tem os dois lados, né? E exato. essa análise de crédito entra naquilo que a gente falou no começo, do seu Maurício lá, do último R, relacionamento, né? É uma das etapas, eu acredito que o relacionamento nessa análise também deve entrar, para os dois lados, né? Quem Sim, vai comprar e quem vai vender. e tem um outro ponto que a Estância tem 32 anos de mercado, lidando com comercialização. É pioneira em diversas partes do segmento. Duas delas que eu posso citar é a quantidade que a Estância vende. A gente tem os mega leilões aí que são icônicos.
Falando, né, de fazendo essa união entre quantidade e qualidade ofertada, mas a vasta carteira de clientes também da Estância. Com 32 anos, o tanto de gente que o pessoal conhece, o tanto de gente que está cadastrado na Estância, que a gente já tem conhecimento, já negociou. Então, isso agrega também. A gente sabe para quem vender e tem o conhecimento dessa pessoa, tem essa pessoa, né, numa lista e num cadastro. Então, isso facilita também a vida dos dois, né? Une as duas pontas. E deixa cada vez mais esse segmento pecuário nosso tranquilo, né? Porque, igual eu falei, se você tem todo esse acompanhamento, tem todo esse suporte de quem vai comercializar, nem estou falando do zootecnista fixo dele, do cara da IETF, nem estou falando dessa equipe técnica que pode trazer um monte de valor agregado para a propriedade, para o produto finalizado dele, né? Acabado, né? No caso, o animal. Só dar um oi aqui para a Natália. A Natália comentou aí embaixo. Obrigado, Natália. A Natália nos ajuda nessa questão de comunicação, né, do marketing da Estância Bahia. Ela presta serviço lá para a Estância, está com a gente, faz parte do nosso time de marketing lá, e lidera o nosso time de marketing, mostrando realmente o que vai funcionar, né, as tendências, preparando o nosso calendário, trazendo ideias para que a gente produza conteúdo, dando um norte para a gente com o conhecimento que ela tem. Inclusive, a Natália está nesses eventos que eu comentei no começo lá, da AgroLigadas. Então, é uma participação feminina no agro, como a gente tinha comentado no começo lá. Natália, não sei se você estava presente no início aí, mas a gente falou desse trabalho, da importância do trabalho, da participação feminina no agronegócio, e a Natália é um excelente exemplo disso lá, nos ajuda demais. Obrigadão aí, Natália. Maravilha, Natália, bem-vinda e parabéns pelo trabalho aí. Que a gente vê que o marketing da Estância Bahia também é excelente. Como todas as outras etapas, né? Exatamente. Cara, hoje a gente falou bastante, 1h30 já, e eu acho que o que fica assim, Léo, no primeiro tema nosso, que era a comunicação, cara, a gente tem o papel principal de comunicar todas essas partes boas que a gente comentou, que é feito dentro da porteira, independente de volume, de quanto mais a gente vai aumentando o rebanho, mesmo assim a gente cuida das propriedades, a gente se preocupa com sanidade animal, bem-estar animal, com o clima, agora entrando nessa pegada do carbono, e quem ainda não foi produtor não está ainda muito ligado, tem empresas já gerando projeto de crédito nas propriedades, né, para poder gerar uma renda, não vou falar renda extra, mas eu falo uma renda extra, sim, né? Uma diversificação, uma diversificação diversificação de renda lá naquela planilha sua com um monte de custo e benefício, uma delas de recebimento, você já consegue agora planejar, programar para que isso entre uma receita a mais. E se você faz todas essas etapas e tem esse projeto, o benefício para a sua área, para a sua produtividade é muito maior, além do que a renda extra que você vai ter. Isso aí eu garanto, né? E na comercialização é procurar pessoas, empresas sérias e idôneas e que tenham essa estrutura. Acho que quem escutou um pouco do que o Léo falou não deve aceitar nada diferente disso para quando vai comercializar o gado no leilão, né? Toda essa estrutura que eles oferecem, e tem tempo de mercado e volume de negócios, estrutura de atendimento, suporte comercial, técnico, até a equipe do manejo, cara, é muito bem capacitada, né? Então, assim, com muita coisa a gente pode agregar hoje e levar para a vida aí. Léo, para finalizar, agradecer de novo. É uma honra para nós ter você como um comunicador daí do agro e referência já. E para nós que estamos começando nessa área de comunicação aí, fantástico, assim, as pessoas, a gente tem visto cada vez que a gente faz um convite desse, a gente recebe um sim de cara, assim, às vezes só ajustar a agenda, para nós está sendo muito importante, né, para quem está começando, e o papo, eu não tive nada, a gente não teve nada, nenhuma meia boca, vamos dizer, né, sempre todas superaram as expectativas, foi muito boa. E para finalizar, agradecer a Estância Bahia também e pedir para você dar um resumão disso tudo, o que você deixa de mensagem
para cada tema aí para quem está assistindo, quem ficou, até porque quem não assistiu vai ficar gravado no meu canal do YouTube. E aí não tem fundo, né? Vai ficar para sempre. E aí a gente aqui em 5 anos, um ano, 6 meses, a gente vai fazer uma outra. Nós vamos ter material para poder debater e ver as coisas que mudaram e a evolução que isso teve. Bom, primeiro aí, só te agradecendo, cara, para nós, a honra é minha de participar. Adoro, são dois temas que eu adoro falar. A comunicação no agro foi o caminho que eu escolhi, a comercialização é algo que eu me apaixonei, e grande parte disso é culpa da Estância Bahia. E um lugar que eu tô adorando trabalhar, tô adorando as pessoas que trabalham comigo lá. E que realmente é muito importante, como a gente veio falando, né, todo o trabalho realizado para que realmente a gente ajude a pecuária brasileira, e aí não é só o slogan da Estância Bahia, que é a serviço da pecuária brasileira, a gente traz isso para o nosso dia a dia também, para o trabalho de cada um dentro do escritório ou nos escritórios da Estância. Para a gente resumir, então, só agradecendo mais uma vez pelo convite. Espero que haja outros aí, estou à disposição, viu, cara? Eu gosto Vamos. demais disso aqui. A hora que Sempre você quiser, é só trazer o tema e a gente faz. Olha, show de bola. Sempre que você tiver um espacinho aí, a gente agradece. Só para resumir, então, o que a gente falou sobre a comunicação no agro é pegar os bons exemplos, buscar dados a gente tem, exemplos a gente tem, entidades dispostas e divulgando esses dados a gente tem, assumir essa responsabilidade enquanto membro do setor, enquanto parte do setor, de realmente compilar esses dados, traduzir e espalhar para o máximo de pessoa possível, para o máximo de pessoas possíveis e levar, mostrar realmente que o trabalho que a gente faz aqui é diferenciado comparado com o mundo todo. No agronegócio brasileiro é realmente um ponto fora da curva no agronegócio mundial, e a gente tem uma, uma capacidade de crescimento ainda muito maior, é realmente mostrar para as pessoas e tornar mais próximo o agronegócio, ou mostrar que o agronegócio está bem presente na vida de todo mundo. Sobre a comercialização de gado, focar nos 3 R's lá que a gente comentou. Quem quiser rever, a gente tem também um vídeo no Instagram da Estância falando desse conceito. Sendo produtor rural, sendo técnico, tendo interesse na comercialização de gado, as portas da Estância Bahia estão abertas. Todo fim de semana a gente tem leilão. A grande maioria está sendo na sede da Estância. A gente tem esse leilão virtual, que é uma modalidade que a gente não comentou, mas que veio realmente para causar uma disrupção no mercado, tomou uma proporção gigantesca na pandemia e torna muito mais barato, visa o bem-estar animal também, porque não tem o translado do animal, né, para recintos, enfim, para a propriedade. Às vezes o animal sai da fazenda de origem, vai para o recinto, sai direto, vai para a propriedade do comprador. Então a gente otimizou isso, e a Estância Bahia também esteve na vanguarda dessa modalidade de leilão, que é o leilão virtual. Tem outros assuntos que a gente não falou aqui também, mas resumindo, o ponto da comercialização é focar no produto, fazer um bom produto, focar nas ferramentas, na utilização das ferramentas e se inserir na comunidade da sua região, como a gente comentou lá do 3R, do relacionamento, se inserir mostrando realmente que você tem aí vontade de ajudar e crescer a pecuária da sua comunidade, da sua região como um todo. Acho que essa é a lição maior do nosso papo aqui. E, é claro, deixando aí a Estância Bahia à disposição. A gente lá adora receber quem tem interesse aí, paixão pela pecuária. Então, só mais uma vez te agradecendo o convite, e quem precisar. Também a gente está com o Instagram, né? Tem o nosso Instagram aí, o meu é @leonardo.zoo. Quem tiver alguma dúvida da live também fica à vontade de comentar lá, vamos conversar mais um pouco. E o Instagram da Estância Bahia, @Estância Bahia Leilões, que a gente está aí fazendo, participando desse trabalho de mostrar não só o serviço da Estância Bahia, mas como agregar valor ao produtor rural através das dicas técnicas, né, através do conhecimento técnico, e trazendo também um pouquinho de humor. O último vídeo a gente soltou hoje 6 horas, depois você vai lá dar uma olhada, Walter. Não Tá deu bem tempo legal, tá aí. bem bacana. Não deu tempo ainda, mas tá bem legal. A participação dos comerciais da Estância também é fundamental para que a gente consiga levar esse legado construído aí pela família Tonhá, mas que a gente também toma como um legado. Eu percebo isso em cada um que trabalha na Estância,
leva como um legado próprio de vida. Então, obrigado mais uma vez pelo convite aí, cara. Eu que agradeço novamente, cara. Foi fantástico. Eu acho que assim, vamos fazer várias, porque senão a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite, porque tem muita É, coisa para falar. Então vamos sim. deixar um pouquinho para as próximas, para o pessoal ficar aí com um gosto de quero mais, né? E já Perfeito. falei no sábado pro Vinícius, falo para você em nome da Estância Bahia que eu estou sempre à disposição. Eu cheguei agora para somar aí na outra. Cheguei agora para somar como parceria que a gente tem, né? E o que precisar de mim, pode contar que eu estou aí sempre para poder levar esse nome, que realmente é um nome que tem que ser falado pela estrutura que tem, pelo trabalho que faz. E aí eu de perto agora vendo, é obrigação fazer uma live dessa e fazer o que puder falar, levar isso para o produtor e trazer para quem ainda não está inserido participar, porque é fantástico o trabalho, vale a pena mesmo, tá bom? Grande abraço, Isso, obrigado de obrigado, viu? novo. Já estou esperando a próxima. E quem está assistindo aí até agora, agradecer. Né? Quem não estiver ainda seguindo esse Instagram meu, pode seguir. Peço que siga. Vamos ter mais. Espero manter os níveis que vem cada vez subindo e equiparando os níveis técnicos e de qualidade das lives aí. Com o Léo não foi nem um pouco diferente, eu já nem esperava que Oi, fosse. Né? você começou alto, né? Você começou com o Paulo Ozaki, o primeiro podcast do Brasil. Você Velho. começou sem A gente brincadeira mesmo. tem que atirar do jeito que dá, né? Vamos mirar no alvo grande, né? Porque a gente acertar no caminho, a Mas gente eu fica espero satisfeito, né, ter cara? mantido o Ah, nível aí, cara. Porque o Paulo é que isso, realmente foi uma superar. figura excepcional. Vamos tirar um print aqui para me pôr na Vamos capa lá lá, agora? vamos lá. Vai lá. Show. Obrigado de Aê, novo, Léo. Obrigado de coração. Foi valeu, fantástico. Walter. Estou à disposição de novo. Quando precisar, conta com a gente. E até a próxima, pessoal. Obrigado quem assistiu aí. Tudo de bom. Valeu, abraço, Walter. Tchau, tchau.